Terceira Guerra Mundial, chegada do Anticristo. Apesar de já ser público, o terceiro segredo de Fátima continua gerando polêmica. Em 13 de maio de 1917, uma senhora mais brilhante que o sol apareceu a três crianças, convidando-as a rezar e a encontrar-se com ela durante 5 meses, sempre no dia 13. Em sua última aparição, a misteriosa mulher se identificou diante de milhares de pessoas como a Senhora do Rosário, e a partir disso ocorreram alguns milagres. A Igreja aceitou a mensagem de Nossa Senhora em Fátima, porque esta está em conformidade com a revelação divina. Seu núcleo fundamental é o convite à conversão e à penitência, precisamente as palavras com as quais Jesus iniciou seu ministério público. O que é o terceiro segredo de Fátima? Quando Maria apareceu às três crianças, mostrou-lhes um segredo que, obviamente, não revelaram a ninguém, por expresso desejo da Virgem. Lúcia, uma das sobreviventes, escreveu o segredo quando o bispo de Leiria lhe ordenou e Nossa Senhora permitiu. Na verdade, mais do que três segredos, é um texto que tem três partes. É por isso que se fala de a terceira parte do segredo de Fátima. As duas primeiras partes foram dadas a conhecer na década de 40, quando foram divulgadas no Diário da Irmã Lúcia. A terceira parte foi escrita em 1944 e enviada ao arquivo secreto do Santo Ofício de Roma. Nem João 23, nem Paulo VI revelaram seu conteúdo. João Paulo II leu o texto após o atentado que sofreu em 13 de maio de 1981 e, após sua leitura, fez um ato solene de consagração do mundo ao coração imaculado de Maria. Quando o segredo foi revelado e qual o seu conteúdo? Em uma de suas visitas a Fátima, João Paulo II quis dar a conhecer publicamente a terceira parte do segredo de Fátima. Era 13 de maio de 2000. O secretário de Estado do Papa, Cardeal Ângelo Sodano, explicou o núcleo da visão, que tem a ver sobretudo com a luta dos sistemas ateus contra a Igreja e os cristãos, e descreve o imenso sofrimento das testemunhas da fé do último século, do segundo milênio. Em junho de 2000, a Congregação para a Doutrina da Fé deu a conhecer os manuscritos da vidente Lúcia, relativos às três partes do segredo. A primeira é relativa à visão terrível do inferno, e a segunda contém a promessa de que, no final, meu imaculado coração triunfará, e haverá paz, depois de ter feito a consagração da Rússia à Mãe do Senhor. Quanto à terceira parte do segredo, revelado por Nossa Senhora em 13 de julho de 1917, e também escrito à mão por Lúcia, trata-se, em resumo, da visão de um anjo com uma espada de fogo junto a Maria, exortando a penitência. Visão profética. Além disso, um bispo vestido de branco, junto aos outros bispos, sacerdotes e religiosos, aparecem subindo uma montanha coroada por uma grande cruz, atravessando, para isso, uma cidade em ruínas, cheia de cadáveres. Ao chegar ao topo, o bispo é assassinado por soldados, que fazem o mesmo com os demais eclesiásticos e outros fiéis leigos. Sobre a cruz, anjos recolhem em jarras de cristal o sangue dos mártires, e com ele regam as almas que se aproximam de Deus. A terceira parte do segredo é uma visão profética comparável às da história sagrada. A visão de Fátima se refere, sobretudo, à luta do comunismo ateu contra a Igreja e os cristãos, e descreve o imenso sofrimento das vítimas da fé no século XX. O bispo vestido de branco representava o Papa João Paulo II, que sofria, e foi Nossa Senhora quem desviou a bala disparada no atentado para evitar sua morte. Como entender este segredo a partir da fé cristã? Todo este tema, antes e depois da sua publicação por parte da Igreja, Já ser público, gerou o muitas terceiro interpretações e segredo de comentários. Fátima João continua Paulo gerando II, na polêmica. missa de 13 de Em maio 13 de de maio de 1917, 1917, destacou uma senhora a mais dimensão do brilhante amor que o materno sol na mensagem de apareceu a Fátima. três crianças. Um amor que não só abrange os caminhos do homem a Deus,
sobre a terra, mas também os que vão além, incluindo o purgatório. O que está no centro é a vontade de Deus, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O pecado afasta o homem de Deus, fonte da vida, e acaba condenando-o. A mensagem de Fátima é um convite à conversão urgente. Bento XVI, no diálogo que teve com os jornalistas em maio de 2010, durante a viagem a Portugal, explicou que, na terceira parte da visão, indicam-se realidades do futuro da Igreja, que se desenvolvem e se mostram paulatinamente. Por meio de uma linguagem simbólica e profética, reafirma-se que o próprio Jesus disse que a Igreja teria de sofrer sempre, de diversas maneiras, até o fim do mundo. Por isso, acrescentou: a resposta de Fátima não tem nada a ver substancialmente com devoções particulares, mas com a resposta fundamental, ou seja, a conversão permanente, a penitência, a oração e as três virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Ataque do mal. Foi o Papa alemão quem melhor resumiu o sentido do terceiro segredo de Fátima, e como este deve ser entendido na fé, quando disse: somos realistas ao esperar que o mal ataque sempre, do interior e do exterior, mas também que as forças do bem estão presentes e que no final o Senhor é mais forte que o mal. E Nossa Senhora, para nós, é a garantia visível e materna da bondade de Deus, que é sempre a última palavra da história. Vale a pena ler o denso comentário teológico publicado em 2000, ao revelar a terceira parte do segredo, assinado pelo então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Cabe destacar este trecho. Os diversos acontecimentos, na medida em que lá são representados, pertencem já ao passado. Quem estava à espera de impressionantes revelações apocalípticas sobre o fim do mundo ou sobre o futuro desenrolar da história, deve ficar desiludido. Fátima não oferece tais satisfações à nossa curiosidade, como, aliás, a fé cristã em geral, que não pretende nem pode ser alimento para nossa curiosidade. O que permanece? Dissemo-no-lo logo ao início das nossas reflexões sobre o texto do segredo. É a exortação à oração como caminho para a salvação das almas, e no mesmo sentido o apelo à penitência e à conversão. Bem claro. Em suma, a Igreja ocultou o terceiro segredo de Fátima? À luz de tudo o que vimos aqui, a resposta tem de ser negativa, porque a Igreja mostrou, no seu devido tempo, o conteúdo deste segredo tão temido. Da mesma maneira, deu a conhecer o conteúdo dos outros dois, no momento oportuno. Outra coisa é o que cada um quiser pensar, as polêmicas que queiram criar sobre o tema, ou a vontade de buscar aspectos mórbidos ou esotéricos. Aqui se cumpre algo que Jesus disse e que nos remete não a um obscurantismo eclesiástico, e sim a uma estratégia que vem mais de cima, de um Deus que ocultou estas coisas aos sábios e entendidos e as revelou às pessoas simples.